Mensagem dia 2/7/1999. O povo chama. E tu, meu filhinho, vais até a eles, em vez deles virem até a ti. Então se torna um pouco cansativo, mas esse cansaço é gratificante, porque esse trabalho é de suma importância aos olhos de Deus e aos meus, que estou junto com vocês também. Por isso és admirado, meu filhinho, por onde ides passando, tu com os teus companheiros. Eles também merecem um elogio pela firmeza no que estão fazendo. O que os olhos não veem e o coração pode enxergar, quando se trata deste assunto. Filhinhos, eu, vossa mãe, me sinto feliz em saber que vai aumentando dia após dia o número de pessoas que vão mudando de vida através de vosso esforço. Quem nesta vida acredita nestas santas mensagens, todas as pessoas ficam fortalecidas. É muito mais do que um remédio ou vitamina para o corpo da pessoa, e para a alma muito mais. As maiores estruturas num lar não são só as colunas que sustentam as paredes e os telhados. As colunas mais resistentes são as vossas orações, a fé e a obediência a Jesus, pois Ele é o centro desta moradia. A coluna maior, mas precisa ser sustentada também pela vossa paciência e esperança. Uma casa construída na areia, vindo a tempestade a derruba, mas toda aquela que é construída em cima de terra firme, nem os ventos nem as tempestades podem derrubá-la. Isso quer dizer, sede firmes na fé, acreditando que Jesus Cristo é o vosso Salvador. O mundo pode até vir abaixo, mas os seus filhos nada sofrerão. Quem me vela junto a ele, também estou junto na reparação dos vossos costumes cotidianos. Minhas queridas filhas, façam tudo o que agrade a ele e não vos preocupeis com o que ides vestir, estando comportadas dentro de vossas vestes femininas e não masculinas. Vós passais a agradar o vosso Salvador. E eu, Maria, estou a todo instante sempre ao vosso lado. Quero fazer este apelo a todas as mocinhas e também às mais velhas. Não fumem, não bebam, não procurem lugar de escândalo e não mostre mais o seu corpo. Procurem estar em oração, porque a qualquer momento tudo o que foi escrito pelos profetas, como esta também, irá se cumprir. Maria, Mãe dos Aflitos. Essa mensagem de 1999 é de Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos. Ela fala: quem nesta vida acredita nestas santas mensagens, fortalecidas ficam todas as pessoas. É muito mais do que um remédio ou vitamina para o corpo da pessoa e para a alma muito mais. É muito mais do que uma vitamina. Essas mensagens nos trazem esperança, nos acendem a fé. Tem pessoas que estão apagando a sua fé, está perdendo a fé. E essas mensagens voltam a fortalecer a nossa fé. As maiores estruturas num lar não são só as colunas que sustentam as paredes e os telhados. As colunas mais resistentes são as vossas orações, a fé e a obediência a Jesus. As colunas mais resistentes é a fé, a oração, a obediência. Depois que o Pai foi para o céu, muita gente achou que aqui ia se acabar. Muitas pessoas não acreditam nas mensagens, nossos próprios parentes, mas eles se admiram da nossa união, da nossa força, mesmo depois que o Pai partiu. Porque a Nossa Senhora fala: as colunas mais resistentes são as vossas orações, a fé, a obediência. Nós somos normais, uma família normal. Há às vezes discussões, há controvérsias um no outro, mas graças a Deus a gente se une por quê?
porque a oração, a fé, a obediência nos une. Geralmente, depois que o pai da casa parte, ou a mãe, a família se separa, vai cada um para um lado, não se vê, fica um tempão sem se falar. E a gente aqui, graças a Deus, toda semana se encontra. Por quê? Porque a gente reza junto. A gente vai na igreja junto. Professamos a mesma fé. Deus nos une. É a nossa fé, é a oração que afasta o diabo da nossa família. Infelizmente, alguns se afastam por tempos. Mas por quê? Porque faltou oração. Faltou a fé. Porque é Deus que nos une. É a fé que nos dá coragem, nos dá força para vencer os obstáculos. Toda família tem dificuldade. Hoje em dia mesmo é quase impossível achar uma casa que não tenha problema. Mas é a fé, olha o que Nossa Senhora diz. As colunas mais resistentes são as vossas orações, a fé, a obediência. Isso que nossos parentes mesmo vêm aqui e dizem aqui tem uma paz. Se admiram porque a gente é unido, graças a Deus. Mas não aceitam as mensagens. A gente é assim por causa das mensagens. Porque nem padre nós temos aqui para nos aconselhar, para nos abençoar. Não tem padre. É por causa das mensagens. É por causa dessas graças que Deus deixou para nós através do profeta. As mensagens. Uma casa construída na areia vem a tempestade e a derruba, mas toda aquela que é construída em cima de terra firme, vem os ventos e tempestades, não podem derrubá-la. Quanta provação a gente passa, a gente já passou mesmo junto com o profeta. E por que não derrubou? Porque está construído em terra firme, em Deus. Deus é a nossa rocha firme. A Nossa Senhora fala aqui, um recado para nós, mulheres. Hoje em dia, há pessoas aí fazendo coisa como feminista, dizendo que a mulher é maltratada, é humilhada, é desprezada. Não, isso não é verdade. Apenas temos que tomar o nosso lugar. O lugar que é da mulher. Existe homem e mulher. E cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu dever. Minhas queridas filhas, façam tudo o que agrade a ele e não se preocupem com o que vão vestir. Estando comportadas dentro da vossa veste feminina e não masculina, vocês passam a agradar o vosso Salvador. Quero fazer este apelo a todas as mocinhas e também as mais velhas. Não fumem, não bebam, não procurem lugar de escândalo e não mostrem mais o seu corpo. Quantas vezes eu participei das palestras do Pai e o Pai falava sobre as vestes. E até hoje tem gente que não acredita, não obedece, não aceita. E o Pai falava, não sou eu que estou falando, é Deus que está pedindo. Ele falava, vocês leiam a Sagrada Escritura, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. No começo da Sagrada Escritura já fala, a mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor seu Deus. Na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, recomendação às mulheres. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade. Seus enfeites consistam não em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestidos de luxo, e sim em boas obras, como convém a mulheres que professam piedade. São Paulo escreveu isso. E lá no finalzinho, lembra que o Pai sempre falava, São João, no Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. E o que nós vemos hoje, não dá para saber quem é mulher casada e quem é mulher de rua. A verdade seja dita.
Antigamente a gente sabia que ela ali trabalha na estrada. Hoje em dia não dá mais para saber. Infelizmente, desde novinha, as mães já ensinam a usar biquíni, a andar com a perna de fora. Graças a Deus, nós tivemos uma boa educação, pode-se dizer uma santa educação. A mãe e o pai sempre cuidaram das nossas vestes. Em 2016, a mãe passou muito mal no Rincão, muita gente já sabe disso, e ela ficou 2 semanas no Marieta internada. E bastante tempo eu fiquei com ela no hospital. E a enfermeira me falou assim, essa senhora... A mãe estava dopada. Ela não conhecia ninguém, ela não falava, ela estava fora de si. A enfermeira falou, essa senhora é engraçada. Porque cada vez que eu levo ela para fazer um exame, a preocupação dela é puxar a saia. Olha só, o que é uma pessoa santa. A mãe estava dopada com os remédios. E a enfermeira achou engraçado, porque cada vez que ela levava a mãe puxava a saia. Não deixava a perna descoberta. Olha o que é uma pessoa santa. Se cuidou a vida toda. Assim, quando ela perdeu, vamos dizer assim, a razão, Deus cuidava dela. O anjo com certeza estava com ela ali, ó, cuidando dela, para não mostrar as pernas, nem no hospital. É um exemplo que eu vou levar para a vida toda. O exemplo que a mãe deu. A minha mãe. E a mãe do céu muito mais. Quem pode falar um A da Nossa Senhora que apareceu em algum lugar mal vestida? E falou alguma vez que a roupa não faz diferença? Muito ao contrário, a Nossa Senhora falou em Fátima. Haverá modas que ofenderão muito a nosso Senhor. E olha o que nós estamos vendo hoje. Então, as senhoras que estão ouvindo o programa, as moças que às vezes querem desobedecer o pai, que já conhece a mensagem, pede, fala sobre as vestes. Olhem bem, a humildade é a obediência. Quem não é obediente não é humilde. Quem ama a Deus de verdade obedece. Deus pede para o nosso bem. Nossa Senhora está falando para o nosso bem. Não fumem, não bebam, não procurem lugar de escândalo e não mostrem mais o seu corpo. Qual mãe que ama o filho e não fala para o bem dele? Se vocês acham que a nossa mãe nos ama, o nosso pai nos ama, muito mais nos ama Deus. E quando eles pedem é para o nosso bem. Olha o que está acontecendo com essas moças, coitadas, às vezes não tiveram educação. E nós tivemos, não podemos dizer que não sabemos. Olha a tristeza que é ver uma mocinha mal vestida, fumando, bebendo na mão desses homens perdidos. E quando enjoa de homem, fica com mulher. Olha o que o diabo não perde tempo. Enquanto ele não acaba com a vida da pessoa, não difama, ele não sossega, não deixa em paz. E, infelizmente, muitas moças, depois de passar pela vida de todo mundo, cai na vida. Às vezes se mata, se droga, porque não tem felicidade. A felicidade é a dignidade. Quem é digno, quem vive uma vida digna é feliz. É impossível uma pessoa ser um traste e ser feliz. Não existe isso. A pessoa se droga, vive bêbada, porque não é feliz. A felicidade é interior. E o interior tem que ter a consciência limpa para ser feliz. E Deus nos ensina, Nossa Senhora nos ensina. Ela apareceu no mundo todo pedindo oração, penitência e falando das vestes. Não foi só o profeta que falou das vestes. A Nossa Senhora já falou em Fátima. Creiam na Mãe de Deus. Ela quer o nosso bem. Ela sabe o que está falando. Obedeçam ela. Nunca vão se arrepender de obedecer a mãe.